Oração para mente cansada e coração sobrecarregado. Deus vai cuidar. Você acorda cansado e vai dormir ainda mais cansado. O corpo até funciona, cumpre tarefas, responde às demandas do dia, mas por dentro, algo já passou do limite. A mente não desliga. Um pensamento puxa o outro. Conversas que já acabaram continuam acontecendo na sua cabeça. Decisões que ainda nem chegaram já pesam como se fossem urgentes. E no meio disso tudo, o peito aperta. Não é dor física, é peso. Um peso silencioso, constante, difícil até de explicar. Existe uma vontade clara de parar de pensar, parar de tentar dar conta de tudo, parar de ser forte o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, você não consegue. Mesmo quando se deita, mesmo quando o quarto está escuro, mesmo quando tudo em volta silencia, por dentro algo continua em movimento. É como se descansar fosse permitido para o corpo, mas não para a mente. Como se o coração estivesse sempre em alerta, sempre tentando sustentar algo que já ficou pesado demais. Muita gente vive assim e nem percebe o quanto está sobrecarregada. Aprendeu a chamar isso de responsabilidade, de maturidade, de fé forte. Aprendeu a seguir mesmo cansado, a orar mesmo exausto, a confiar mesmo sem forças. Mas chega um ponto em que o cansaço deixa de ser só físico. Ele se torna mental, emocional, espiritual. E nesse ponto, continuar insistindo em força não resolve. Só aprofunda o desgaste. Talvez você tenha chegado aqui exatamente assim, não porque perdeu a fé, mas porque está cansado demais para continuar do mesmo jeito. Não porque desistiu de Deus, mas porque já não sabe mais como sustentar tudo sozinho. E isso não é fraqueza, é sinal de que algo precisa mudar. O problema não é falta de fé, é excesso de peso carregado sozinho. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Nunca pediu que sua mente fosse incansável. Nunca pediu que seu coração suportasse tudo sem pausa. Essa cobrança não vem dele. Ela nasce quando você tenta ser apoio para tudo, solução para todos, resposta para problemas que não dependem apenas de você. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica até perceber onde começou o cansaço. Essa oração existe porque há momentos em que pensar mais não ajuda, explicar mais não ajuda, lutar mais não ajuda. O que ajuda é parar, respirar, reconhecer o limite e permitir que Deus faça o que Ele sempre soube fazer, cuidar, não depois que você resolver tudo, não quando ficar mais forte, agora, do jeito que você está. Se sua mente está cansada e seu coração sobrecarregado, este não é um vídeo para te empurrar para frente. É um espaço para te permitir parar. Aqui você não precisa provar nada, não precisa entender tudo, não precisa se corrigir antes, só precisa estar. Porque quando você para de sustentar o que não consegue mais carregar, algo começa a se alinhar por dentro. E antes de qualquer oração, antes de qualquer entrega, existe algo essencial que precisa acontecer. Dar nome a esse cansaço, sem culpa, sem vergonha, sem espiritualizar demais. Apenas reconhecer, porque só quando o cansaço é reconhecido, ele deixa de dominar em silêncio. E é exatamente isso que vem a seguir. Quando o cansaço chega nesse nível, a primeira reação costuma ser se culpar. Pensar que está faltando fé, que algo espiritual não está funcionando, que talvez você tenha esfriado por dentro. Mas isso não é verdade. Pessoas fortes também cansam. Pessoas responsáveis também chegam ao limite. Pessoas que confiam em Deus também se sobrecarregam. O cansaço que você sente não te desqualifica. Ele apenas revela que você é humano e que carregou mais do que deveria por tempo demais. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, aparece no coração. É quando você continua fazendo tudo certo por fora, mas por dentro já não sente alívio. É quando você ora, mas a mente continua acelerada.
quando lê a Bíblia, mas o coração não consegue descansar, quando tenta confiar, mas algo insiste em permanecer tenso. Esse cansaço não nasce da falta de disciplina espiritual. Ele nasce do acúmulo de dias sem pausa interna, de decisões tomadas sob pressão, de responsabilidades assumidas sem espaço para soltar. Muita gente aprendeu que ser forte é nunca parar, que descansar é sinal de fraqueza, que admitir cansaço é quase uma falha espiritual. Mas Deus nunca pediu resistência infinita. Ele nunca construiu o ser humano para funcionar sem descanso emocional. A própria criação foi marcada por pausas, e não porque Deus precisava descansar, mas porque o descanso faz parte da ordem saudável da vida. Ignorar isso não nos torna mais espirituais, nos torna mais cansados. Nomear esse cansaço é um passo profundo, não para dramatizar, mas para alinhar. Quando você reconhece que está cansado por dentro, algo muda. O peso deixa de ser invisível, ele ganha forma, e aquilo que ganha forma pode ser cuidado. Enquanto o cansaço fica sem nome, ele controla em silêncio. Ele rouba a paz sem avisar. Ele desgasta sem pedir permissão. Mas quando você olha para ele com honestidade, sem julgamento, ele perde força. Talvez você tenha sido o apoio de muita gente. Talvez tenha segurado situações difíceis sem poder dividir com ninguém. Talvez tenha se tornado forte por necessidade, não por escolha. E isso cobra um preço. Um preço que não aparece de imediato, mas se manifesta aos poucos, na mente que não descansa, no coração que vive em alerta, na sensação de que nunca é suficiente. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade emocional e espiritual. Deus não se afasta de você porque você está cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele não exige que você se recomponha primeiro para então cuidar. Ele cuida exatamente quando você reconhece que não dá mais para sustentar tudo sozinho. O cansaço não é um sinal de fracasso espiritual. É um sinal de que algo precisa ser entregue. E entregar começa com admitir. Você não está errado por se sentir assim, não está falhando, não está decepcionando a Deus. Está apenas no ponto em que continuar empurrando não resolve mais. E esse ponto, embora desconfortável, é um ponto de verdade. É quando a máscara da força cai e o coração pode respirar. É quando a oração deixa de ser desempenho e se torna necessidade real. Essa nomeação do cansaço prepara algo importante, porque enquanto você tenta se convencer de que está bem, não há espaço para cuidado. Mas quando você admite que está sobrecarregado, algo se abre por dentro. Um espaço onde Deus não encontra resistência, apenas sinceridade. E é nesse espaço que a narrativa começa a mudar. A partir daqui, não se trata mais de aguentar. Se trata de compreender algo essencial que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Deus não espera que você sustente tudo. Ele nunca colocou esse peso sobre você. E entender isso muda completamente a forma como você se relaciona com o cansaço, com a fé e com a própria vida. É exatamente essa mudança de narrativa que vem agora. Porque quando você entende quem realmente deveria estar carregando esse peso, algo dentro de você finalmente pode parar. Existe uma ideia que, quando finalmente é compreendida, muda tudo por dentro. Não muda as circunstâncias de imediato, não resolve todos os problemas, mas muda o lugar de onde você vive. Deus não espera que você sustente tudo. Essa expectativa nunca veio dele. Ela foi construída aos poucos pela necessidade, pela responsabilidade, pela pressão de não poder parar. Mas não foi Deus quem colocou esse peso sobre você. Muita gente confunde fé com resistência contínua. Acredita que confiar em Deus significa suportar mais, aguentar mais, insistir mais. Mas isso não é fé, é sobrevivência espiritual. A fé verdadeira não nasce da exaustão, nasce da entrega.
E entregar não é desistir da vida, é reconhecer limites, é entender que há pesos que não foram feitos para serem carregados por você. O cansaço que você sente não é um fracasso espiritual. Ele é um sinal, um aviso claro de que algo está fora do lugar. Não porque você fez algo errado, mas porque assumiu responsabilidades que ultrapassaram sua capacidade humana. E Deus nunca chamou ninguém para viver além da própria capacidade sem descanso. Ele chama para caminhar com Ele, não para substituí-lo. Quando você tenta sustentar tudo sozinho, mesmo orando, mesmo crendo, algo se desalinha. O coração entra em alerta constante. A mente não descansa. A alma vive em tensão. Não porque Deus se afastou, mas porque você se colocou no centro de algo que nunca foi seu lugar. Sustentar o mundo, sustentar pessoas, sustentar resultados, sustentar expectativas. Isso não é missão espiritual. Isso é sobrecarga. Deus cuida do que você não consegue mais carregar. Mas há um ponto essencial aqui. Ele não toma à força. Ele não invade. Ele não arranca o peso das suas mãos enquanto você insiste em segurá-lo. Cuidar exige entrega. E a entrega começa quando você admite que não consegue mais. Não como derrota, mas como verdade. É nesse momento que algo muda de dentro para fora. Talvez você tenha aprendido que parar é perigoso, que soltar é arriscado, que se você não sustentar tudo, tudo desmorona. Mas isso é uma ilusão criada pelo cansaço. Quando você está exausto, tudo parece mais frágil do que realmente é. E você passa a viver tentando evitar colapsos que muitas vezes só existem na sua mente cansada. Deus não construiu a vida para depender exclusivamente da sua força. Ele construiu a vida para ser compartilhada com Ele. Quando Jesus disse que o jugo era leve, Ele não estava ignorando o peso da vida. Ele estava dizendo que o peso certo, no lugar certo, se torna suportável. O que cansa não é viver. O que cansa é carregar o que não é seu. Essa compreensão traz algo raro. Permissão. Permissão para parar um pouco. Permissão para respirar sem culpa. Permissão para não resolver tudo agora. Não é desistência, é alinhamento. Quando você entende que Deus não espera que você sustente tudo, o corpo relaxa, a mente desacelera, o coração começa a soltar. Não porque os problemas sumiram, mas porque você saiu do lugar errado. Essa é a virada. Você não precisa se tornar mais forte para descansar. Precisa descansar para voltar ao lugar certo. O lugar de filho, não de sustentador do mundo. O lugar de alguém cuidado, não de alguém sempre cuidando. E quando essa verdade começa a ser aceita, mesmo que ainda não totalmente sentida, algo já se move por dentro. A partir daqui, a oração muda de tom. Deixa de ser pedido desesperado e se torna um caminho de descanso. Não um descanso instantâneo, mas progressivo, camada por camada. Primeiro a mente desacelera, depois o coração solta. E aos poucos, a confiança se estabelece. Não como ideia, mas como experiência real. É essa promessa de descanso progressivo que precisa ser vivida agora. Não para resolver tudo hoje, mas para permitir que algo comece a se reorganizar. Porque você não precisa melhorar agora. Não precisa se recompor agora. Só precisa descansar. E é exatamente por aí que seguimos. Descansar não é um evento único, é um processo. E quando alguém está mentalmente cansado e emocionalmente sobrecarregado, prometer alívio imediato só gera mais frustração. Porque o corpo até pode parar rápido, mas a mente e o coração precisam de tempo para desacelerar. Por isso, aqui não existe a expectativa de que tudo fique bem agora. Existe apenas a permissão para começar a descansar, um nível de cada vez. O primeiro sinal de descanso real não é paz profunda, é diminuição do ruído.
A mente que antes pulava de pensamento em pensamento começa, aos poucos, a perder velocidade. As preocupações não desaparecem, mas deixam de gritar. Elas passam a falar mais baixo, e isso já é descanso. Porque quando o barulho interno diminui, o corpo responde. A respiração fica mais solta. Os músculos relaxam sem esforço. O coração começa a sair do estado de alerta constante. Depois, algo ainda mais sensível acontece. O coração, que estava segurando tudo com força, começa a soltar. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para perceber que não precisa carregar tudo agora. Emoções que estavam presas encontram espaço para respirar. Não como explosão, mas como alívio silencioso. É nesse ponto que muitas pessoas sentem vontade de chorar, sem saber exatamente por quê. Não é tristeza nova, é peso antigo saindo devagar. Esse descanso em camadas é importante porque respeita o ritmo humano. Forçar paz gera tensão, forçar entrega gera resistência, mas permitir descanso gera abertura. Deus não trabalha na pressa, Ele trabalha na verdade do momento. E a verdade agora talvez não seja alegria, nem força, nem clareza, talvez seja apenas cansaço, e isso é suficiente para começar. A última camada desse processo não é controle, é confiança. Mas não aquela confiança que se repete como frase bonita. É uma confiança silenciosa, que nasce quando você percebe que pode soltar um pouco sem que tudo desmorone, que pode parar sem que o mundo acabe, que pode descansar sem ser irresponsável. Essa confiança não vem de promessas, vem da experiência de perceber que enquanto você solta um pouco, algo te sustenta. Esse tipo de descanso não exige que você mude pensamentos à força. Não exige que você se convença de nada. Ele acontece quando você para de lutar contra o cansaço e começa a acolhê-lo com Deus. Não para ficar nele, mas para atravessá-lo com cuidado. A mente desacelera porque não precisa mais provar nada. O coração solta porque não precisa mais sustentar tudo. E a confiança se estabelece porque você percebe que não está sozinho nesse processo. Essa promessa de descanso progressivo é real porque é honesta. Ela não ignora a dor, não espiritualiza o cansaço, não exige desempenho. Apenas convida você a ficar, a respirar, a permitir que o cuidado comece onde você realmente está. E isso muda a forma como a oração acontece. A partir daqui, não vamos pedir que você faça nada, não vamos exigir que pense diferente. Vamos apenas conduzir você por um movimento descendente, um caminho de desaceleração. Uma oração que não sobe com pressa, mas desce com cuidado. Porque quando a mente está cansada e o coração sobrecarregado, subir exige esforço. Descer permite descanso. E é exatamente esse movimento que começa agora. Não uma oração comum, mas um processo de desaceleração. Um passo de cada vez. Um espaço onde você não precisa sustentar nada. Onde as palavras não empurram, apenas acompanham. Porque aqui, algo já começou a mudar. Não fora, mas dentro. Agora não é hora de pensar melhor. É hora de pensar menos. A mente cansada não precisa de novas respostas, precisa de descanso. Por isso, este momento não começa com pedidos, começa com permissão. Permissão para parar de organizar pensamentos, de antecipar cenários, de resolver o que não pode ser resolvido agora. Você não precisa desligar a mente à força, só precisa permitir que ela diminua o ritmo. Talvez os pensamentos ainda estejam passando. Tudo bem, não lute contra eles. Apenas deixe que passem sem segurar. Como nuvens que atravessam o céu, sem precisar ser perseguidas. Você não precisa acompanhar cada ideia, não precisa concluir nada. O dia já foi vivido, o que não foi resolvido pode esperar. Agora, o descanso é prioridade. Deus não te pede lucidez total neste momento. Ele te oferece acolhimento. Você não precisa organizar sua mente para Ele te ouvir. Ele já conhece o cansaço que existe aí dentro.
conhece cada pensamento repetitivo, cada preocupação que insiste em voltar. E mesmo assim, ele não exige clareza, exige apenas presença, estar aqui, respirar, permitir. Enquanto você respira, algo começa a acontecer sem esforço. A mente que estava acelerada começa a perder força, não porque os problemas sumiram, mas porque não precisam mais de atenção agora. Eles deixam de ser urgentes, e quando a urgência cai, o corpo responde, os ombros descem, a respiração se aprofunda, o peito começa a aliviar. Esse é o primeiro descanso. Não é paz profunda, é silêncio parcial. É o fim da corrida interna. É quando você percebe que pode parar de pensar sem perder o controle da vida, que pode ficar alguns instantes sem vigiar tudo, que pode confiar o agora a Deus sem explicações longas. Se algum pensamento insistir, não discuta com ele. Apenas volte para a respiração, para o peso do corpo apoiado, para a certeza simples de que você não está sozinho neste momento. Deus não está observando você de longe. Ele está aqui, sustentando esse silêncio que começa a se formar. Esse silenciar da mente não resolve tudo. Ele cria espaço. Espaço para que algo ainda mais profundo venha à tona. Porque o peso que você carrega não está só nos pensamentos. Ele também está no coração. Em emoções acumuladas, tensões guardadas, sentimentos que você precisou conter para seguir em frente. E quando a mente desacelera, o coração finalmente encontra espaço para falar. É aí que o processo se aprofunda. Não para te confrontar, mas para te aliviar. Porque agora vem a parte mais sensível, aquela que muitos evitam, aquela onde o coração começa, de verdade, a soltar. Quando a mente desacelera, o coração deixa de se esconder. Ele não faz barulho, mas começa a pesar. Não é um peso novo. É aquilo que foi sendo acumulado em silêncio. Emoções que você engoliu para não preocupar ninguém. Medos que você administrou sozinho. Pressões que você aceitou porque alguém precisava de você forte. O coração sobrecarregado não grita. Ele aperta. E agora que a mente parou de correr, esse aperto fica mais evidente. Talvez venha uma sensação estranha no peito, um nó difícil de explicar, uma vontade de chorar sem motivo aparente. Não tente entender agora. Não racionalize. O coração não precisa de análise neste momento. Ele precisa de acolhimento. Deus não se assusta com o que você sente. Ele não se decepciona com sua fragilidade. Ele não exige que você se organize emocionalmente antes de se aproximar. Ele se aproxima exatamente aí, onde você não consegue mais sustentar. Há sentimentos que você carrega, não porque escolheu, mas porque não teve opção. Situações que exigiram maturidade precoce, responsabilidades assumidas por amor, não por preparo, decisões tomadas sob pressão. Tudo isso deixa marcas, e quando não encontram espaço para sair, ficam retidas. O coração aprende a apertar para não transbordar. Mas apertar cansa, e esse cansaço chega uma hora. Agora não é o momento de julgar o que você sente. Não é hora de se cobrar equilíbrio. É hora de permitir que o coração solte um pouco da carga. Não tudo, só o que ele conseguir agora. Deus não pede entrega total de uma vez. Ele pede verdade no ritmo possível. E o ritmo possível hoje pode ser apenas reconhecer que está pesado demais. Você pode dizer isso em silêncio, não como reclamação, mas como constatação. Está pesado, está difícil, está além do que você consegue carregar agora. Essas palavras não afastam Deus, elas aproximam, porque Ele não cuida do que você esconde, Ele cuida do que você entrega. E entregar começa com admitir. Talvez você tenha sido forte por muito tempo, talvez tenha aprendido a não depender. Talvez tenha se tornado referência para outros, enquanto por dentro se sentia esgotado. Isso cria um conflito profundo. O coração quer descanso, mas acha que não pode.
que se soltar, algo vai desmoronar. Mas esse medo não vem de Deus. Ele vem do cansaço prolongado. Neste momento você não precisa resolver emoções antigas, não precisa voltar ao passado, só precisa permitir que o coração pare de se contrair, permitir que ele respire, permitir que ele seja cuidado. Deus não entra como quem invade, ele entra como quem acolhe, como quem sustenta sem exigir explicações longas. Enquanto você permite isso, algo começa a mudar. O aperto diminui um pouco. Não some completamente, mas afrouxa. O coração percebe que não precisa continuar segurando tudo agora. E esse pequeno alívio já é resposta. Já é cuidado acontecendo, não como solução final, mas como início de descanso real. Esse é um momento delicado, porque soltar o coração é mais difícil do que silenciar a mente. Aqui não existe técnica, existe confiança. Confiar que você não será abandonado se parar de sustentar. Confiar que Deus não vai exigir mais do que você já deu. Confiar que você pode descansar sem que tudo desmorone. E quando esse alívio começa, surge algo novo. Um espaço interno que antes estava ocupado por tensão. Um espaço que agora pede outra coisa. Não mais acolhimento apenas, mas entrega consciente. Porque há pesos que não diminuem só com alívio emocional. Há pesos que precisam mudar de mãos. É aqui que algo começa a mudar de verdade. Porque quando o coração solta, mesmo que um pouco, surge a possibilidade de parar de controlar, de parar de tentar resolver tudo sozinho. E essa entrega não é passiva. Ela é profundamente espiritual. É o momento em que você deixa Deus cuidar do que você já não consegue mais sustentar. E é exatamente nesse ponto que algo se move. Não fora, dentro. Porque aqui algo começa a mudar.